A gente acabou de passar pelo Fortaleza e falou dessa sensação, a partir de um primeiro jogo que vence o Vitória, e da sequência que tem pela frente, com o Sport em casa, com o São Paulo em casa, Juventude fora. O Juventude fora é diferente, é um pouco mais complicado, mas Vasco em casa depois. São 4 jogos acessíveis de alguma forma para Fortaleza, não tem bicho-papão nesses 4 jogos. Cauê acabou de fazer um comentário sobre a importância de encaixar o trabalho de Palermo, dele criar uma onda de otimismo e de mobilização. E enquanto o Cauê falava isso, eu pensava, veja, se Palermo não se comprovar como a solução, não tem solução. Fortaleza será rebaixado. Não tem ainda um pós-Palermo para tentar algo mais. É aquilo que eu tinha comentado. Se a reação não vier agora, ou pelo menos estancar para a reação vir logo em frente, não dá para ter uma sequência de 3, 4 derrotas nos próximos 5, 6 jogos de novo. Aí acaba. Aí não tem mais matemática, não tem mais milagre que salve. Não é o Vasco que tá naquele miolo, Fred, e cabe ainda uma trocação. Perde uma, ganha outra, Sim. empata aqui, vai para lá. O Fortaleza não cabe mais isso. E aí eu penso, Cauê, pegando tudo que a gente falou do Fortaleza e trazendo agora para o Vitória, tá? Que tem 4 pontos a mais e um jogo a mais, tá? Um jogo a mais, 4 pontos a mais. Perdeu esse confronto direto. E quando a gente fez o pré-jogo dessa partida, a gente falou que Vitória e Fortaleza foram por caminhos opostos depois das demissões, tá? De Paiva e de Carille, que já eram os segundos treinadores de cada um. O Fortaleza foi mantendo a linha que o clube vem trabalhando, que a gente trata um pouco como grife, como manter um pilar que eu não sei se é o pilar ideal para agora, mas foi a linha adotada pelo Fortaleza. E a do Vitória me pareceu uma anti-escolha. Essa efetivação de Rodrigo Chagas depois de vencer o Atlético Mineiro, tá? Depois de vencer o Atlético Mineiro, vinha de 8-0, demitiu o Carille. Aí coloca aquele jogo contra o Atlético Mineiro, Chagas comanda, vence o jogo. No pré-rodada a gente falou, meu amigo, foi bola na trave, bola passando ao palmo do gol, jogador perdendo o gol na linha nos minutos finais. O Atlético Mineiro teve uma sequência considerável de chances de empatar a partida. Mas eu acho que o resultado, que a vitória, foi determinante para a diretoria se reunir e dizer, ó, vamos com ele até o fim. Mas no dia que Ravel trouxe a notícia aqui, eu falei, essa convicção vai até quando? Essa convicção aguenta 2 derrotas? E a sensação que eu tenho é que o Vitória abriu mão de tomar uma decisão, talvez por um momento ruim do mercado, chegou a sondar Mancini, que tem uma relação boa com o clube, mas, pô, eu não vejo caminho para o Vitória fazer uma aposta tão alta em Rodrigo Chagas, que é o que foi falado aqui por Ravel. Nem na Série B o Vitória fez essa aposta. Rodrigo Chagas não tem um lastro de Série B. Um lastro de ter dado continuidade de uma grande campanha de recuperação do Vitória. Tá? E a missão é muito árdua. O Vitória tem a mesma campanha que tinha nesse momento com o Carpini no passado, mas a reta final é muito boa. A gente falou aqui do quanto Alejandro foi decisivo. E agora? Vocês acham que esse Vitória vai ainda, ao contrário do Fortaleza, que não tem o último tiro? Eu acho que o Vitória tem um. Eu acho que o Vitória inverteu a ordem dos fatores. Eu acho que ele quis adiar essa última escolha, dando uma chance ao treinador da casa. Eu achei, assim, uma escolha, uma anti-escolha, como eu disse, tá? Carlos Júnior fala, faltou dinheiro para trazer Ramon Dias ou qualquer outro, tá? Fred, guardado. Termina de ler, por favor. Não, era só isso mesmo. Eu só ia destacar essa parte, que faltou dinheiro para trazer Ramon Dias, mas aí eu acho, Atos, que assim, se não vai Ramon Dias, você tem outros treinadores
de um perfil mais rotado para trazer. Não vou ficar aqui batendo na tecla. Ok, já ficou muito claro que Vitória e Fortaleza não quiseram recorrer. Não faltam aos 5 treinadores. rodadas, Fred. Não faltam 5 rodadas pro final do campeonato. Exatamente. Para você pegar e opa. É Rodrigo Chagas e acabou. Tu concorda comigo, Cauê, que guardado algumas exceções, quando você, diante de um cenário que não cabe você colocar um cara da casa, quando se toma essa opção, é porque quem gere o clube quer algumas situações dentro de campo que estavam insatisfeitos com os treinadores anteriores. Ele acha que Meteu o dedo, né? Meteu o dedo, né? O dedo podia meter o dedo. Eu tentei trazer eufemismo, mas é isso. Meteu o dedo. Nada disso. Ele acha que tem algumas situações no campo que com os outros treinadores não estava acontecendo. Ele deve acreditar que isso é fundamental para o Vitória não desenvolver melhor e decidiu colocar o da casa e o cara vai fazer aquilo que a direção quer. É isso. Ele ser a extensão do que o presidente pensa. Agora, é o tipo de coisa, Fred, que não aguenta 2 lapadas, viu? Não tem suporte. Não, eu acho, Cauê, que vai depender muito desse próximo jogo, né? É um jogo contra o Fluminense e possivelmente Fluminense. Ótimo jogo. Ótimo jogo. Melhor que é do o mundo. Fluminense olhando para a Sul-Americana, que, aliás, a gente está gravando aqui na terça-feira, o Fluminense perdeu o jogo para o Lanús, né? Então vai tentar reverter essa situação, deve poupar boa parte do time. E é esse, eu acho que pode ser um fator determinante, que a gente até elogiou isso, a torcida do Vitória, da maneira como reagiu o pós-8-0, de apoiar e tudo mais. E aí pode ser uma miscelânea de coisas que aconteceu naquele dia, especificamente contra o Atlético Mineiro. Tudo bem, sei lá, Atlético Mineiro, pressionando, a bola raspando o trave e tudo mais. Mas perceba, a depender do que Rodrigo Chagas tenha falado ali no vestiário e a motivação, e deu para ver como os jogadores reagiram pós-término de partida, se criou um vínculo ali. Pronto, é com ele que a gente vai e tudo mais. Mas é o que Cauê menciona. Basta que uma sequência negativa, basta que perca o jogo para o Fluminense. O Fluminense totalmente modificado. Aí essa convicção, de fato, vai para o saco. Eu acho que vai para o saco. Eu acho que não vão sustentar isso. Sabendo que tem aí, porque no caso o Vitória vai para o 24º jogo, né? Restando 14 jogos, você vai manter uma convicção como essa? Ou vai trazer, de fato, um treinador que, por mais que seja difícil... Porque, assim, hoje, Sport e Fortaleza assinariam agora essa pontuação que o Vitória tem, pô, na hora. Então, assim, você não larga o campeonato nesse exato momento, apostando, e é que tá, alguns clubes têm alguns interinos que vão lá e ajudam, marcando o Fluminense, o Ceará tinha com o próprio Dimas e tal, para alguns contextos, e beleza, o cara pegava ali e dava certo. Agora, eu não vejo o Rodrigo Chagas, nesse momento, tendo esse lastro suficiente. Porque não tem esse histórico, né? Ele não tem Daniel assim... Paulista salvou o Sport 2 vezes. Quando o Sport foi bater na porta de Daniel Paulista esse ano, ele tinha já 2 campanhas que tirou o Sport da zona de rebaixamento e salvou o Sport na Série A. Aí, nesse caso aí, eu vejo que o Vitória, se não conseguir esse resultado diante do Fluminense, aí, assim, eu acho que de toda forma já deveria estar olhando, né, para o mercado, para uma situação que não pode ficar colocando em risco, sabe? Uma possibilidade que, mesmo que difícil, tentar reverter. E volto a falar aquela situação que o Vitória tem, né? Todos os confrontos diretos do Vitória são fora de casa. Essa é a grande questão, para uma equipe que ainda não venceu, que foi facilmente, até começou bem contra o Fortaleza, a gente alertou muito isso, né, Minhoca, na virada do turno. Muitos jogos de confronto direto, onde ele vai ser o visitante e que até agora não tem apresentado um bom rendimento. A pontuação, como o Minhoca falou, qualquer um assinaria, né? Porque você vê que 5 times, né? 5 de 9 times com 22 pontos em 23 jogos escaparam, né? A maioria escapa. O próprio Vitória, que a gente deu o exemplo do ano passado, escapou. Eu acho que aqui a questão realmente não é matemática, porque foi falando aqui, a campanha hoje do Vitória é uma campanha plausível de reação. Eu citaria 2 pontos. Qualidade do elenco, que eu sempre achei abaixo. Eu acho que é de fato um elenco de Z4. Ou para estar brigando exatamente onde está. E agora essa questão do time está meio que à deriva.
Cauê e Atos foram por esse caminho, né, de um treinador mais aberto a interferências, mas é só uma linha de possibilidade. Mas é uma Eu linha de realmente possibilidade que não foi a linha que o Vitória adotou, Fred, nos últimos anos onde ele conseguiu sair do buraco. exatamente. Não foi uma linha de... Eu entendo essa linha e realmente até parece isso. Mas o Vitória não adotou essa linha para sair da C para B, para subir da B para A, para permanecer na A ano passado, assim, com Condé, com Carpini, assim, não foram treinadores com esse perfil. Na verdade, eu acho que essa efetivação de Rodrigo, ela é completamente fora do que o Vitória vinha fazendo. A questão é que a gente poderia até pensar, pô, o Vitória tentou tudo e não deu certo e resolveu apostar nisso. Não foi o contrário. Na verdade, o Vitória ele viveu algumas situações que deram certo recentemente. Ou seja, mesmo tendo um histórico recente de 2 acessos nacionais, de uma permanência, ou seja, de pelo menos 3 campanhas, tirando a B, que ela foi líder do começo ao fim de forma surpreendente, assim, pelo que parecia, pelo que o Vitória vinha fazendo naquele ano. Mas a C foi surpreendente e a própria permanência do ano passado pela virada que teve. Ou seja, o Vitória meio que tem a fórmula disso aí. E ele resolveu não seguir essa fórmula, ele resolveu ir para um outro caminho que essa gestão atual ainda não tinha apostado. Eu tinha dito, só concluindo, Atos, eu tinha dito assim no pré-jogo, que até gravou com. Não, foi com o Ravel, o Fred Ravel, que era o seguinte: que eu acho que se o Vitória permanecer, é só um achômetro, mas que se o Vitória permanecer na primeira divisão, o treinador vai ser outro. Não estou dizendo que o Vitória tem que mudar para permanecer, estou dizendo, mas ó, se o Vitória permaneceu, vai me surpreender muito se no final do ano o Vitória permanecer e o treinador da última rodada for o Rodrigo. Quando eu cogitei isso, Cássio, não é muito como filosofia, não, tá? É mais algo de momento mesmo, que na maioria das vezes quando acontece é de momento, não é que um certo presidente, uma certa diretoria, ela tem uma filosofia de ter treinadores que você tem uma interferência. Veja, como aqui em Aldeia, o Retrô acaba fazendo isso, né? Acho até como filosofia, porque é quase que um padrão isso lá. Mas na maioria dos casos, em clubes de Série A, de Série B, não é uma filosofia, não é um padrão. É em certos momentos ali, geralmente quando as coisas estão dando muito errado, que é o ano do Vitória, você se incomoda com situações e você coloca um cara para poder fazer mais ou menos o que a sua cabeça está mandando ali. Eu ainda acho, Atos, que foi muito mais uma questão de momento. Estava sem treinador, botou, ganhou. Tô tendo dificuldade para contratar alguém. E os caras pensaram, meu amigo, para não ter que ficar o negócio vago aqui, deixa, para não ter que dar uma resposta de que eu não tenho treinador. Deixa aí, e aí entra um pouco no que a gente colocou de Rodrigo Chagas, talvez ser mais propenso a ter que escutar, e deve ter escutado do próprio presidente nos últimos jogos, opiniões de como poderia o olhar de cima também contribuir dentro do campo. E o prazo de validade ser muito curto. Eu duvido muito que o presidente do Vitória, que a gestão do Vitória, vá estender um prazo de validade para Rodrigo Chagas com 2, 3 derrotas consecutivas, se tiver uma mais doidazinha, se tiver uma em casa. Por exemplo. Eu não vejo eles esticando muita corda, não. E acreditando nesse trabalho ao ponto de, não, a gente sabe que o caminho que a gente escolheu há 3 rodadas atrás é o correto. Eu não vejo de maneira alguma, vou me surpreender muito. E olha que pegou, Cauê, um jogo perfeito agora. Veja só, a tendência é de o Fluminense completamente reserva. Sim. A tendência absoluta é essa, tá? Mas já era de um Fortaleza também fragilizado, Fred. Por mais que não fosse... Mas é diferente, né? Mas é diferente, né? Sim. O Vitória vai pegar possivelmente o Fluminense sem Renato Gaúcho, possivelmente. Porque, às vezes ele nem viaja para o Nordeste. Tem essa prática dele, né? Mas assim, então é um jogo bem propício para o Vitória conseguir esse resultado. Agora,
O E aí jogo- ganha tempo, né? Aí ele ganha, Ganha tempo. tempo. Ganha tempo. E aí é justamente isso, que talvez a ideia do presidente do Vitória seja, ó, eu tô ganhando tempo enquanto uma solução definitiva não me chega. Mas vai cai chegar, vai torcendo. cair do céu? Cai um Roger aí, torcendo. cai um É Mano isso. Menezes. Aí É o Vitória isso. vai lá e pega, né? Vai É o esperar. timing. É o timing. De talvez não querer ir na agonia sem os nomes que ele acredita que sejam os viáveis financeiramente e os que dei match da linha de raciocínio dele. Talvez seja isso. E, ó, vamos dizer aí que Chagas é o cara, mas sabendo que 2, 3 porrodinhas aí acontecendo e alguns nomes que a gente olhe e se identifique mais com essas figuras sejam colocadas no mercado por demissões, a gente vai neles. Eu acho que foi isso. Eu sinceramente acho que foi isso que moveu essa decisão do Vitória. Não queriam ninguém que estava ao alcance, um Jair Ventura da vida, estava totalmente ao alcance, não queriam. E a partir E daí. até com medo do tiro errado, Fred. Eu acho que até Isso, nisso. exatamente, né? Isso que eu tô falando, Então, adiar veja, a decisão. eu Adiar vou o trazer último tiro, Jair. pô. É. Eu vou ter que, no mínimo, dar, que é o que acontece no futebol brasileiro, 5 jogos, 6 jogos ao cara. Em trabalhos ruins, você demite. Geralmente você dá 5, 6 jogos. Então você dá 5, 6 jogos, e um cara que você não tem a convicção ali, talvez o estrago fosse muito maior do que na linha de raciocínio deles em bota Rodrigo Chagas aqui, vamos ver qual é, e damos tempo ao tempo as opções do mercado acontecerem também. Perfeito, tá? Deixa eu trazer um outro slide do Vitória que tem os próximos jogos, tá? Mas tem também a diferença do Vitória para o 16º colocado, tá? Que agora é de 1 ponto, mas nas 5 rodadas anteriores o Vitória vinha na mesma pontuação. Nas 3, na 15ª até a 17ª, o Vitória estava acima do 16º colocado. Em nenhum momento do campeonato ficou mais do que 1 ponto atrás. E é isso que me faz questionar ainda mais essa escolha. Porque é um time que não deixou de disputar uma o escolha que campeonato largou, real né? dele, Cássio. Realmente é impressionante. Eu sei que 8-0 é ultra impactante e sentenciou Carille. Óbvio. Óbvio. Tá? Mas você vai tomar uma decisão que é uma decisão realmente de fazer uma experiência? É muito, muito estranho, tá? E aí, Minhoca, nos próximos jogos, além dessa oportunidade enorme do Fluminense em casa, aquilo que você falou, confronto direto com o Grêmio, fora. Confronto direto com o Vasco, fora. Confronto direto com o Santos, fora. Em casa, além do Fluminense, clássicos nordestinos contra o Ceará e um super clássico estadual contra o Bahia, tá? São esses jogos fora que a gente alertou na virada do turno que materializam outro problema do Vitória, porque esses jogos, Minhoca, quando no primeiro turno, podem ter também dado uma inflada artificial na campanha do Vitória. Foi um time que pegou todo mundo de baixo em casa, né? E perdeu jogos, né? Perdeu para Santos, né? Perdeu para o Juventude. Aliás, Juventude foi agora, né? Que aliás foi nem foi empate, né? Dentro de casa. Mas é isso. A equipe do Vitória, de toda forma, ela ficou muito nesse quase em muitos jogos, né? Resultados que estavam na mão, vitórias que estavam na mão e que deixou escapar ali na reta final, diante do Sport, diante do Palmeiras. Assim, foram vários jogos onde o Vitória ficou muito próximo de sair dessa situação, ou pelo menos ficar um pouco mais tranquilo. E essa sequência agora eu digo que é determinante. Tendo em casa, né, assim, o Fluminense, que eu vejo bem propício, tendo o Ceará, de uma certa forma, não acho um jogo tão simples assim para o Vitória, mas é também uma possibilidade. O Clássico é uma possibilidade que vai muito do contexto, né? O Bahia que está vivendo esse momento após a eliminação da Copa do Brasil e nesse momento mais conturbado, não sabendo se até a 28ª rodada ainda vai estar abalado ou não, mas esses jogos fora de casa, o Vitória precisa tentar buscar uma vitória atípica, porque é muito fácil. O Vitória
acho que é uma das piores defesas, né? Acho que talvez o Juventude ainda seja a equipe que mais tomou gol como visitante das equipes da Série A. Mas o Vitória tomou gol com muita facilidade fora de casa. Não só no Brasileirão, é bom deixar claro. Passou também isso ao longo das outras competições também que disputou. Então, essa sequência é uma sequência que, se ele não tiver o devido cuidado, se ele perde os 3 jogos fora de casa, ele praticamente está dizendo, sou eu aqui no Z4, pode ir para Grêmio, pode ir Santos, pode ir Vasco. Esse contexto aí para o Vitória é fundamental. Evitar que essas equipes desgarrem, porque se isso acontecer, aí é praticamente um rebaixamento encaminhado. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu diria bem encaminhado se não aproveitar nenhum desses jogos fora de casa. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha essa análise do Vitória, tá? Que atravessa um momento de turbulência no campeonato e de definição em relação ao seu comando técnico, né? Porque essa convicção para efetivar Rodrigo Chagas, ela me parece muito, muito, muito da boca para fora. E como a gente falou aqui, adiar o último tiro, adiar a escolha final, tá?